A ação de reajuste é a ação mais rentável da área de CPS. Mas não é simplesmente você entrar, você tem que conhecer o porquê, o motivo pelo qual a ação de reajuste é a mais rentável. Não tem a ver somente com honorários, tem a ver com a problemática, tem a ver com o que ele vai passar futuramente. Em outras palavras, você vai ser a salvação daquele usuário. E aí eu vou para a ação de negativa de tratamento, que é uma ação... A negativa de tratamento é uma ação muito rentável também, mas é uma ação que o usuário ele tem que passar diretamente por um problema com o plano de saúde. Agora, por que é uma ação muito rentável da negativa de tratamento? Porque é uma ação que, quando o usuário ele paga o plano de saúde, ele espera que o plano de saúde, quando esse usuário precise do tratamento, ele espera que o plano... Gente, eu vou entregar o ouro agora. Fica comigo. Ele espera que o plano custeie o tratamento quando ele necessitar. E aí, quando esse usuário ele tem uma doença, algo que ele precise tratar, ele, na esperança de buscar o tratamento perante o plano de saúde, ele se depara com uma negativa de tratamento. E as negativas de tratamento, por que é uma ação muito rentável, ações de negativas de tratamento? Porque quando o plano de saúde ele faz a negativa, ele está se antecipando de possíveis gastos altos gastos com esse usuário, no qual ele negou o tratamento. Então, por exemplo, se acontece uma negativa de tratamento relacionado a uma quimioterapia, a ação de negativa de tratamento, ela não está relacionada com com a quimioterapia, com uma sessão. E aí você conhecendo essa negativa de tratamento, nesse exemplo que eu dei, da quimioterapia, quantas sessões você vai precisar para você tratar o seu câncer? Eu vou precisar de 30 sessões. Quanto que é cada sessão? Vou colocar por baixo. R$10.000 cada sessão. Só aí você tem R$300.000 para gastar, no mínimo. Porque quando ocorre uma negativa de tratamento, ocorre a negativa de tratamento daquilo que o médico, presta atenção, prescreveu no momento, mas da negativa de tratamento que ele precisará no futuro, relacionado à mesma enfermidade, relacionado à mesma doença. E aí, quando o cliente ele te procura com a seguinte mentalidade: olha, negou o meu tratamento específico do meu relatório médico. Aqui, doutora, eu precisei dessa quimioterapia e o plano de saúde efetuou a negativa. Eu preciso desse tratamento. Agora, um advogado que sabe atuar de uma maneira integrativa, o advogado que tem um caminho, o advogado que sabe atuar, ele vai falar, vai pegar isso aqui e vai falar assim: presta atenção, houve uma negativa, mas essa negativa ela não está relacionada a esse relatório médico. Ela está relacionada à sua doença. Ela está relacionada à sua doença. E muitos advogados não conseguem ter uma alta rentabilidade todos os meses na área de CPS, porque eles estão limitados ao básico. Não atuam de uma maneira integrativa. Advogados básicos que estão limitados ao relatório médico, ao pedido médico. Aí ele pega uma negativa de tratamento, uma ação de negativa de tratamento, e ele fala o seguinte: a minha atuação vai ser para buscar especificamente o que está no relatório médico. Só que não. A sua atuação é para buscar o que ele precisar, que estará relacionado à doença dele. E isso, mais uma vez, da mesma forma da ação de reajuste, que é a primeira ação que eu considero a mais rentável, a negativa de tratamento, a ação de negativa de tratamento, eu posso dizer que é uma ação
também rentável? Óbvio. Porque ela se trata de uma ação que estará relacionado com a negativa de algo que ele precisa para a doença dele. Então, nesse caso, por exemplo, num tratamento de câncer para as quimioterapias que foram negadas, coloquei o exemplo aqui por baixo, tá? É muito mais do que isso. Mas, se ele precisa de 30 quimioterapias, sessões de quimioterapia, e cada quimioterapia é 10 mil reais, ele vai precisar desembolsar 300 mil reais para ter o tratamento dele. Agora, uma ação dessa, você pode cobrar tranquilamente 20 mil reais. Já teve ações de negativa de tratamento no meu escritório que eu cobrei 60 mil reais, de tratamentos que custavam 900, 1 milhão. E aí, por que é uma ação rentável? Você tem honorários iniciais, você tem honorários de êxito e o melhor, quando se trata de ação de negativa de tratamento, honorários de sucumbência, que é 10% em cima do tratamento dele. Então, no mínimo 10%, né? Então, se é 10% de honorários sucumbenciais, e eu falei que você dá para cobrar pelo menos 20 mil nesse exemplo específico, eu estou colocando num tratamento tranquilo, tá? De baixo valor. Eu nem falei a respeito de um tratamento de 1 milhão, de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Tô falando desse tipo de tratamento. Mas se os honorários sucumbenciais desse tipo de tratamento específico, 300 mil, vamos colocar no mínimo, 10% de honorários sucumbenciais, 30 mil, mais 20 mil que você cobrou de inicial, que o cliente deixou de pagar 300 mil. Presta atenção, o cliente ele não vai te pagar 20 mil. Uai, Denise, mas você não falou que a ação inicial era 20 mil que eu poderia cobrar? Sim. Mas aqui você vai atuar de uma maneira integrativa. Não é sobre os 20 mil que ele vai te pagar. É sobre o que ele vai deixar de gastar se não te contratar. É sobre o que ele vai gastar se ele não tiver a sua atuação de uma maneira integrativa.